O que é o fluxograma do combo rural? Pois é, nessa aula eu vou mostrar para vocês o passo a passo, o que vem primeiro, qual cadastro vem primeiro. Pois é, quem é que vem primeiro? CCIR, TR, K, ADA, georreferenciamento? O que você precisa para regularizar o imóvel rural por completo? Qual o fluxo que você precisa seguir para chegar ao faturamento acima de 15 mil reais por mês com a regulação de imóveis rurais e entregar um serviço completo para o seu cliente? Pois é, e hoje eu vou mostrar para vocês o fluxograma do combo rural, ok? Olha só, vocês que estão inscritos para a Semana da Regulação Rural 15K, vocês receberam no seu e-mail aí, tá? Vocês receberam no seu e-mail um PDF, tá? Confere lá no seu e-mail, olha lá na caixa de spam, lixo eletrônico, vai ter lá o e-mail, tá? Do fluxograma do combo rural. E aí você vai baixar um PDF. Nesse PDF vai ter um PDF protegido com uma senha, tá? Nesse bate-papo de hoje eu vou falar essa senha para vocês, tá? Para vocês terem acesso ao fluxograma do combo rural. Então, o pessoal que não recebeu e-mail, verifica se você não está inscrito na Semana da Regulação Rural 15K. O link está na descrição do vídeo aí, tá? A senha é primeiro cervico. Deixa eu colocar aqui no primeiro cervico. Todo mundo conseguiu abrir? Isso, pronto, o Raimundo colocou aí, ó, pode estar na lixeira. Então, pessoal, aba promoções, rascunho não, spam, tá? Então, a depender do e-mail, tem os nomes diversos aí. Esse é o fluxograma do combo rural, tá, pessoal? Esse é o fluxograma do combo rural e a gente vai explicar para vocês. Vocês que estão acompanhando a gente, vocês já começaram a entender como é que funciona a regulação completa do imóvel rural. Vocês já entenderam que para regularizar o imóvel rural por completo, precisa da matrícula, do CCIR, do ITR, do imóvel rural, do cadastro ambiental rural, do georreferenciamento, talvez do ADA, da vinculação do ITR com o CCIR, que é o CNI, tá? Então, é tudo isso que o imóvel rural precisa. E o fluxograma do combo rural, ele vai dizer o quê? O que é que vem primeiro? O que é que vem depois? O que é que eu tenho que fazer? Né? Então, vocês vão entender isso, tá? Fluxograma do combo rural. Primeira, vamos começar daqui, ó, desse arquivozinho aqui, ó. Diagnóstico do imóvel rural, elaboração da proposta técnica. Primeira coisa, Santiago, doutor João quer que eu regularize o imóvel. E agora? Quanto é que eu cobro? Calma, meu amigo. Calma, peguei no gafanhoto. Vocês têm que analisar a documentação do doutor João. Tá? Não tem como você saber, você cobrar um preço sem saber quais as documentações ele tem, quais as documentações ele não tem, qual situação ele está, qual situação o imóvel rural está. E isso a gente chama de diagnóstico. Ok? É como se eu fosse no médico. Você foi no médico, o médico já vai olhar para sua cara e vai, você tá com câncer? Deus é mais, você está com câncer? Não. Ele vai te pedir alguns exames, né? Então, é o diagnóstico. Se você não vai pedir exame para o seu cliente, só vai pedir a documentação para quê? Para fazer o diagnóstico. Diagnosticou ele, ó, você precisa de CCIR, de TR, você não tem matrícula, você tá isso aqui, tá isso aqui, tá isso aqui. Ele tá. E se você não fizer isso, você não consegue pegar um crédito rural, você não consegue vender o imóvel, você não consegue. Seu imóvel ele fica mais caro se você regularizar, fazer o referenciamento. Tal. Então, tem toda essa questão do diagnóstico, ele entender a importância da regularização. E depois você vai elaborar uma proposta técnica. Quando você faz o diagnóstico, o cliente fica doido. Eita, eu quero saber quanto é que você cobra para fazer isso. E aí sim você vai fazer a sua proposta de preço de alto valor, né, para entregar, resolver o problema que foi diagnosticado. Tá? Então, essa etapa é diagnóstico, elaboração da proposta. Então, diagnosticou, elaborou a proposta, aprovou a proposta. Aí você vai parar. E agora? Aí sim. Recebeu,
pelo menos 50% ali, né, ou 30%, está no seu bolso, aí sim eu vou regularizar o imóvel. Tá? Aí sim eu vou começar a regularizar o imóvel. Tá? Então você não vai sem receber, você vai trabalhar para depois receber, não. Você já recebe uma parte ali, tá? Já para financiar justamente a execução do seu serviço. Isso é muito importante, ok? Então vamos lá. E aí aprovou para regularizar o imóvel rural. O imóvel rural, ele vai ter duas situações. Ou ele vai ser uma posse, ou ele vai ter posse e domínio, tá? O que é o posse e domínio, Santiago? Posse é quem tem a posse. Por exemplo, ó, eu tô com esse copo aqui, né? Explicando mais um exemplo simples para você. Eu tô com esse copo aqui, né? Eu tenho a posse desse copo. Eu tenho a posse desse copo aqui. Tá comigo aqui agora. Mas esse copo, ele na verdade é de minha mãe. E eu tô tomando água nele. Então, quem tem o domínio é minha mãe, é dela. O copo é dela. Mas quem tem a posse sou eu. Tá? Quem tem a posse sou eu. Então, a minha mãe é quem tem o domínio, é dela. É dela. Então, para ela ter o domínio, ela precisa estar aqui, registrado no cartório de registro de imóveis. Então, quem tem o domínio, né? Quem tem o domínio tem a área registrada no cartório de registro de imóveis, é dela. Tá? E ela pode ter a área, né, registrada em nome dela e não ter a posse, tá? E não ter a posse. Então fica mais difícil. Como é que você vai regularizar um imóvel que a pessoa tem o domínio e não tem a posse? E aí vai ser uma questão judicial aí, né? De reintegração de posse. Então, você não vai ter como trabalhar desse imóvel. Então, por isso que geralmente você vai trabalhar com duas situações. Ou o cara tem a posse e não tem o domínio, ou o cara tem a posse e tem o domínio e quer regularizar, quer vender, quer desmembrar, quer pegar um crédito, tá? Que é a maioria das situações. O cara tem, na verdade, muitas vezes o cara tem posse e não tem o domínio, tá? A depender da sua região, você vai se deparar com pessoas que têm posse e domínio. A depender da sua região, você vai trabalhar com pessoas que têm apenas posse. Tá? Na Bahia tem muita posse, ou seja, aquela área lá não tem aquele dono, né, do imóvel, não tem a área registrada no cartório de imóveis. Já as áreas do sul aí, do sudeste, os imóveis têm a matrícula e tem a posse. Tá? Mas olha só, vocês vão ver aqui que independente se tem posse, né, se tem matrícula ou não, para regularizar o imóvel, ele vai precisar das mesmas cadastros, das mesmas declarações, tá? Independente da situação que ele esteja, ele vai precisar de CCIR, de TR, de Cadastro Ambiental Rural, de georreferenciamento. Tá? Então, tudo isso para regularizar de posse, para ele ter a matrícula, e o imóvel que tem a matrícula, que não tem tudo isso e precisa ter para estar regular. Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo é esse, posse e posse-domínio. Tá? Então, olha só. Se o cara tem uma posse, o cara tem um contrato de compra e venda, contrato de gaveta, avaliei aqui, e ele realmente é uma posse, que talvez veio de uma matrícula antiga e tal. Então, cada situação de posse vai ter uma situação diferente. E vocês vão entender isso. Ok? Mas ele vai ter a posse. Ele só vai ter o domínio quando ele tiver registrado, o nome dele registrado na matrícula no cartório de registro de imóveis. Então, existem diversas formas de regularizar a posse, tá? E existe diversas formas, como, por exemplo, o cara tem a posse, mas o cara comprou o imóvel com matrícula, mas o dono não quis passar para ele a matrícula. Então, ele pode entrar com pedido de adjudicação compulsória, pode meio que forçar esse imóvel, esse proprietário a passar o registro para ele. Essa é uma forma que você pode ver
o cara com a posse. Uma outra situação é, por exemplo, o cara que comprou um imóvel que tinha matrícula, comprou uma parte. Em vez dele desmembrar, ele fez um contrato de gaveta. Então você pode ver essa situação e regularizar essa parte, né, de desmembramento. Muitas vezes o cara tem esse contrato de gaveta, ele, em vez de fazer uma escritura de compra e venda para regularizar a compra de uma área com matrícula, ele não fez isso. Então, você pode orientar ele dessa forma, se o próprio cliente ainda tá vivo, que ele comprou, né? Então, você pode regularizar essa forma aí, e esse contrato para o cara comprar uma área com matrícula. E existe também o processo de titulação de imóveis rurais, né? Cada estado tem um órgão de terra, e o cara que tem a posse, para ele conseguir o título, para quê? Para registrar e ter o domínio do imóvel, ter a matrícula do imóvel, também pode passar por esse processo que a gente chama de titulação de imóveis rurais com os órgãos de terra de cada estado. E cada estado vai ter a sua forma de regularização. Só que existe um procedimento que ele é muito mais utilizado que todos esses outros, por todo o Brasil, ok? Que é justamente a ação de uso capião, tá? Que é a ação de uso capião. O que é o uso capião? Através da posse, você consegue o domínio do imóvel. Tá? E como é feito? Para você entrar com sua ação de uso capião, você precisa cumprir alguns requisitos, né? De posse mansa e pacífica, tempo de posse, né? Vontade de ser dono. Então, você tem que cumprir alguns critérios. Que geralmente o cara que está na posse ali por 10, 20 anos, ele segue esses critérios. E, lógico, mas tem que analisar cada caso. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer parceria com um advogado, né, especialista em direito imobiliário, que ele vai fazer uma ata notarial para dar entrada no tabelionato e no registro de imóveis. Para quê? Para o seu cliente obter a matrícula do imóvel, tá? Então, geralmente essas áreas de posse, né, a ação de uso capião, se nenhuma outra ação resolver, ela seria aí como se fosse a última ação para regularização da posse. Em Santiago, o que vai precisar para a ação de uso capião? Vai precisar do cumbo rural, vai precisar do georreferenciamento, como vocês estão vendo aqui, ó, planta memorial, responsabilidade técnica pelo georreferenciamento, cartas de anuência dos confrontantes, é importante, né, que aqueles confrontantes concordem com aquela medição, CCIR do imóvel, QNI do imóvel, que é a vinculação do CCIR com o ITR, ITR do imóvel, cadastro ambiental rural, mapa de localização, mapa de situação, relatório fotográfico, né, o ADA se tiver. Então, tudo isso aqui, pessoal, nada mais é que o combo rural, que vocês vão ver aqui quem é que vem primeiro, quem é que vem depois, nesse fluxo aqui abaixo. Então, esse laudo especializado para uso capião compõe tudo isso aqui, que vocês vão ver agora, quem é que vem primeiro e quem é que vem depois. Então, esse laudo, por exemplo, para o advogado entrar com uma ação de uso capião, de preferência, ele vai estar com esse laudo aqui contendo tudo isso. Então, você pode fazer essa entrega para ele, tá? Você, como gestor territorial rural, você fala, ó, eu vou fazer o laudo especializado de uso capião. Se você já for um advogado, né, você já faz o laudo e já dá entrada, e você já consegue, né, dar entrada. Lógico que você vai ter que ter um profissional também para o georreferenciamento, mas é esse laudo aí, ó, que vai compor ali, que vai ter as provas, que vai tornar célere o seu processo de uso capião. Então, regularizou a posse por todos esses modos aí que eu falei, ou possivelmente por uma ação de uso capião, né? Você vai ter a posse e domínio, tá? Ok? Você vai ter a posse e domínio. Então, a regularização da posse vai trazer aqui aquela posse para uma área com matrícula, né? Com domínio, tá?
Então, beleza. Santiago, eu entendi essa questão de posse. Algumas situações vão ser posse. E eu vou precisar de todos esses cadastros aqui que vai compor o laudo, né, para regularização da posse, que nada mais é que o combo rural. Isso mesmo, tá? E aí nós chegamos aqui, né? Então você vê aqui, ó, essa seta que liga aqui daqui para a posse, porque a posse pode ter CCIR, né? E aí segue o fluxo aqui, tá? Então eu entendi essa questão de posse domínio. Na minha região tem muita área com matrícula, na minha região tem muita área com posse, tá? E vocês vão se deparar com essas situações. Em algumas regiões você posse, vai ter que fazer parceria com advogado, né? Se não for profissional de georreferenciamento, parceria com profissional de georreferenciamento, porque a ideia é você entregar uma regulação completa para chegar ao faturamento acima de 15K por mês, tá? Então, beleza. E aí, vamos chegar aqui para o primeiro cadastro. CCIR, Santiago, essas setas aqui ligam ao CCIR? Sim. Então, se essas setas ligam ao CCIR, o primeiro cadastro é o CCIR. Hoje é o CPF do imóvel rural. Então, todo imóvel rural precisa do CCIR. Independente se é posse, independente se tem matrícula, tá? Então, hoje, para você falar é um imóvel rural, tem que ter CCIR, tá? Qualquer lugar que você for, é imóvel rural, cadê o CCIR? Então, todo imóvel rural precisa de CCIR. Santiago não tem o CCIR, vai precisar fazer. Já tenho, beleza. Então, esse quadradinho aqui, ó, você já pula para o próximo, tá? E não quer dizer que ele já tem qualquer outro cadastro que você não vai precisar retificá-lo, tá? Isso é muito importante. O cliente às vezes acha, não, já tenho, né? Mas qualquer alteração você vai alterar no CCIR também, ok? Então vamos lá. Primeiro cadastro, CCIR, certificado de cadastro do imóvel rural, junto ao INCRA. Cadastro feito junto ao INCRA, tá bom? Santiago, quem pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer o CCIR. Inclusive o próprio proprietário de imóvel rural pode fazer o CCIR. O que precisa da documentação do dono, né, de compra do imóvel, né, do imóvel, e você dá entrada no INCRA. É gratuito, tá? Você vai fazer de forma gratuita, mas na verdade você vai pagar um boleto ali todo ano, tá? Então todo ano você vai ter que pagar um boleto para o INCRA, tá? Um boleto do CCIR, ok? Então, Santiago, beleza. Onde é que eu faço? Você faz no SNCR. O sistema que você faz o CR é o SNCR, tá? Você acessa com .gov, pede a documentação do seu cliente, solicita a criação por lá, o INCRA vai analisar, dando tudo ok, vai dar ok, se não tiver ok, ele vai responder o que precisa, e você vai criar esse CR. Então, você pode criar esse CR para uma área de posse, como eu disse aqui, para uma área que tem matrícula, né, que tem o próprio domínio, ou para uma área que a gente chama aí de posse e ajuste do título, uma área que está no meio termo ali, que, por exemplo, tem algum documento que possa ser ali registrado, né? Então, essa é a posse e ajuste do título, é como se fosse o meio termo ali, tá? Como se fosse o meio termo. Então, todo imóvel rural deve ter CCIR, tá? Deve ter CCIR, ok? Então, pessoal, chegou aqui as setinhas, fiquem atentos aí às saídas das setas e aos retornos, tá? Então, aqui, ó, saiu 3 setas aqui, tá vendo? Na verdade, saiu 3 setas aqui da caixa do CCIR, olha só. Saiu aqui para o CNI, tá vendo? Saiu essa seta aqui para o georreferenciamento e saiu essa seta aqui para verbação no cartório. Olha só que interessante. Então, vocês vão ver aí como vai, com, como vai funcionar essas setas aqui. Mas vamos lá. Santiago, não entendi. Saiu 2 setas aqui, uma foi para o CNI. Isso mesmo, tá, pessoal? Então, o que é o CNI? O CNI é um sistema, né? É o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Não é um documento, né? O CNI, você é responsável hoje pela vinculação do CCIR com o ITR.
Então, hoje, ele é o sistema que faz essa vinculação. Tá? Os imóveis rurais que têm CCIR também devem ter ITR, é obrigatório para todo imóvel rural. Então, não adianta ter 10 milhões de imóveis rurais que tem ITR e 8 milhões e meio que tem CCIR. Então, a Receita Federal e o INCRA viram isso e criaram o QNI, que é para facilitar a vinculação. Então, hoje, o imóvel rural, para ter ITR, precisa de CCIR. Ah, então, por isso que o CCIR vem primeiro, antes de tudo. Ok? Então, hoje, para o imóvel rural ter número do CIB, NIF e declarar o ITR, precisa de ter CCIR. Ok? Beleza? E como é que ele faz hoje? Ele entra no QNI, né? E nesse sistema de vinculação, ele já cria o número do NIF e o número do CIB, tá? E já vincula. Santiago, meu cliente não tem CCIR, mas ele tem ITR. O que é que eu faço? Cria o CCIR, entra no QNI e vincula o número do CIB lá, tá? Então você já vai ter aqui, ó, vinculado, né? Você já vai entrar aqui no próprio QNI e fazer essa vinculação do INCRA com a Receita Federal. Você só vai criar o número aqui, é declarar? Não, aqui é só criar o número no sistema da Receita Federal, que é o CARFIR, tá? O sistema é o CARFIR. Então, ele só vai criar o número, para posteriormente fazer a declaração todo ano. Então, pessoal, o CIB e o NIF é o cadastro do imóvel rural na Receita Federal. Isso aqui eu consigo fazer de casa, tá? Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar do Brasil, e você não precisa ser engenheiro, técnico, você só precisa ter conhecimento, tá? Então, CCIR, vinculação e criar o número do ITR, pessoa de qualquer lugar do Brasil consegue fazer isso, tá? Beleza? Então, eu segui aqui por essa parte em escritório, olha só. Essa parte em escritório, a parte de cima aqui, ó. E do CIB eu cheguei no CAR, tá vendo aqui? Do CIB NIF, eu cheguei aqui no CAR. Mas olha só, antes de chegar no CAR aqui, eu vou voltar por cá, ó. Deixa eu ver aqui qual é essa seta que está saindo aqui, ó. Essa seta que está saindo para baixo aqui é a seta do georreferenciamento e certificação no CIGEF. Né? O que eu quero dizer para vocês aqui? Que para você não precisa ficar parado esperando aqui essa criação e tal. Você já pode fazer isso aqui de forma online e você pode já fazer o georreferenciamento ou fazer parceria com o profissional responsável técnico, tá? Então, Santiago, eu não sou o cara do georreferenciamento, não tem problema, você faz parceria com esse profissional. Se o seu cliente precisar, tá? Porque muitas vezes o cliente já tem o georreferenciamento, tá? Já está georreferenciamento certificado junto ao INCRA, tá? Hoje, dos 10 milhões de imóveis rurais que nós temos no Brasil, 1 milhão tem o georreferenciamento e certificação. Então, de 1 para 10 aí, você pode pegar aí essa situação, tá? Mas então você viu que é muito difícil o imóvel estar georreferenciado e certificado junto ao INCRA, tá? Que é a medição. Santiago, o imóvel tem medição, mas não é certificado junto ao INCRA, não. A medição que você deve ser considerada é o georreferenciamento certificado junto ao INCRA. É essa que você deve considerar, tá bom? Georreferenciamento e certificação. Por que só depois do CCIR? Porque para você certificar o imóvel junto ao INCRA, ele vai precisar do CCIR. Não tem como você georreferenciar hoje o imóvel, né, e certificar junto ao INCRA sem CCIR. Tá? Então, primeira coisa é a criação do CCIR, depois você parte para o georreferenciamento, tá? E ir para a certificação. E daqui, pessoal, ó, do georreferenciamento, essa é a parte de campo, tá? Então, Santiago, eu posso fazer um georreferenciamento de um imóvel à distância? É muito raro isso acontecer, tá? Bota aí 1% de chance disso acontecer, porque a preferência é para você ocupar o ponto em campo, tá? Ocupar o ponto em campo. Então, você vai ter que estar próximo do imóvel. Você vai ter que estar lá, georreferenciando o imóvel, tá? Ok?
Então, Santiago, mas eu posso daqui do Pará fazer uma parceria com o cara do Paraná e fazer a parte de escritório, ele faz a parte de campo? Pode, tá? O que você precisa ter é o cliente, tá? Então, georreferenciamento e certificação, CIGEF e INCRA. Esse serviço aqui é feito por um profissional responsável técnico. Se você não é que você não consegue fazer o combo, não, você faz a parceria. Muitos profissionais estão aqui, ó, querendo fazer parceria. E vou te dar uma dica aqui, ó. Em novembro de 2023, novembro desse ano, os imóveis de 25 hectares ou mais vão ser obrigados a fazer o georreferenciamento. Hoje são os imóveis de 100 ou mais. Em novembro de 2023, daqui a um mês, né? Outubro, novembro, daqui a um mês. Daqui a um mês, os imóveis acima de 25 hectares vão precisar do georreferenciamento. Então, todo mundo vai procurar o georreferenciamento aqui, ó. E vocês vão ver que quando o cara procura isso aqui, ele vai precisar de tudo isso aqui para estar com o imóvel regular. Quando o cara procura o CCIR, vai precisar de tudo isso aqui para estar com o imóvel rural irregular. E aí você vai entendendo que é um combo de serviços, e esse combo de serviços que vai auxiliar você a faturar mais e chegar ao faturamento acima de 15 mil reais por mês, ganhando mais por apenas um serviço, por um combo de serviço. Tá? Então, georreferenciamento e certificação do imóvel rural. E daqui eu tenho uma setinha para o cadastro ambiental rural. É isso mesmo? Isso mesmo. Santiago, aí vem a pergunta aqui, alguém fez uma pergunta aqui no Instagram, tá? Santiago, por que tem muita sobreposição no CAR? Porque as pessoas não seguiram o fluxograma do combo rural. As pessoas daqui, ó, vieram logo para cá, ó. Fizeram logo o CAR. Fizeram logo o CAR, né? Utilizando imagem de satélite, utilizando GPS de navegação, fazendo de qualquer forma. Então, já fizeram logo o CAR. E você não tem como... Você não tem garantia do perímetro do imóvel quando você fez só o CAR, tá? Geralmente, você não fez em alta precisão, você não teria feito o georreferenciamento. Então, o que é que ocorre aqui? Por isso que ocorre sobreposição. Então, nessa forma aqui, ó, feito o georreferenciamento, você garante que não tem nenhum imóvel sobreposto a você. E aquele responsável técnico assume a responsabilidade. E aí, com isso aqui, você faz o cadastro ambiental rural, que aí você fica muito mais seguro, o seu cliente fica mais seguro, você fica mais seguro. Essa parte é importante. Ó, o georreferenciamento liga ao cadastro ambiental rural, tá? Então, eu vou fazer o CAR. O que é o CAR? O Cadastro Ambiental Rural. É o retrato do imóvel. Onde é que tem área de reserva legal? Onde é que tem área de APP? Né? Onde é que tem área de vegetação nativa? Onde é que tem a área produtiva? Então, ele é um retrato de dentro do imóvel rural. Então, se ele é um retrato de dentro do imóvel rural, eu preciso saber onde é que está o perímetro. Né? E o georreferenciamento traz esse perímetro. Né? É o que o próprio profissional se responsabiliza, né? Para garantir que não tem sobreposição. Então, o CAR, a gente chega aqui no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, tá? Santiago, por que o CAR não veio antes? Porque quando você for fazer o CAR, você vai ver que lá, ó, que vai ter as informações para botar o número do NIF e o número do próprio CCIR, tá? Então, é importante que você já faça isso aqui e depois você tem a seta voltando aqui para o CAR, ó. Se alterar algo no imóvel, você vai retificar aqui, ó. Você vai retificar no CCIR, tá? Santiago, não coloquei área de vegetação nativa no CCIR. Você vem aqui, ó, atualiza. Como está vinculado, já atualizou na Receita Federal. Ok? Então, geralmente, essa seta voltando aqui, ó, é para você educar, atualizar o CCIR, para você ficar concordante, coincidente e convergente. Porque, com certeza, com o georreferenciamento, as áreas ambientais elas podem ser alteradas. Ok? E, mais uma vez, isso aqui, pessoal, é uma forma de evitar retrabalho. O fluxograma do combo rural é para você evitar retrabalho. Você só vai para campo uma vez, fazer o georreferenciamento. Você vai garantir que uma informação esteja nos outros cadastros. E não essa confusão que há hoje.
Tá o nome um, o nome outro, o ITR está no nome do um, o CCE está no nome do outro. Um tem uma área no georreferenciamento, outro tem uma área da matrícula, o outro tem a área do outro cadastro. Então, isso é uma confusão. Isso é uma confusão. Então, o fluxograma do Comboral é o fluxo para você entregar uma regulação completa. E vocês vão entendendo, pô, Santiago, é tudo isso para fazer? Parece coisa demais, mas não é, é simples. É simples, tá? E é bom que realmente envolve esse conhecimento aqui, né? E é esse conhecimento que vai fazer você chegar a cobrar mais caro na sua proposta. Porque esse conhecimento, pessoal, eu tenho aqui, ó, quantas pessoas estão aqui comigo? 40 pessoas aqui comigo no YouTube, tá? Eu tenho mais umas 5 pessoas aqui no Instagram, tá? Então, poucas pessoas têm esse conhecimento. Pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento. Então, quando você entrega isso para o seu cliente, você entrega uma proposta de alto valor e você consegue faturar mais, chegando a faturar mais de 15K por mês. Às vezes o cara faz 15K, 100K a R$ 150. Aí vai dar 15 mil, né? Você faz 150K. Às vezes, um carro feito desse e um imóvel, você consegue entregar o combo e chegar a um valor de 15 mil. Tá? Então, se você é um profissional de um cadastro só, fica atento ao que a gente está falando aqui. Se você só faz CCIR, fica atento ao que a gente está falando aqui. Se só faz ITR, fica atento ao que a gente está falando aqui. Se você só faz o georreferenciamento, meu amigo, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Fica atento ao que a gente está falando aqui. Se você é advogado, não faz a regularização da posse através de uma ação de usucapião, fica atento ao que a gente está falando aqui. Você pode estar deixando dinheiro na mesa, né? Você pode estar impedindo ali daquela sua ação de uso capião, ela conclua positivamente, porque não tem isso aqui. E você sabe que precisa disso aqui lá no provimento 65, né? Que agora já teve novas alterações, né? Então, você sabe que precisa disso aqui. Você que é corretor sabe que você pode estar perdendo uma venda porque não tem a regularização do imóvel. Pode ter esse cliente proprietário de imóvel rural que está aqui com a gente, sabe que não tem isso aqui, ó, o seu imóvel cai lá para baixo o valor do seu imóvel. Beleza? Então, olha só, cadastro ambiental rural, beleza, cheguei e fiz o cadastro ambiental rural de acordo com o georreferenciamento, de acordo com o CCIR e número do NIF, já tem o número do NIF. Olha só, o imóvel rural não tinha nada. Já tem o CCIR, já tem o CNI, já tem o NIF, já tem o cadastro ambiental rural, já tem o georreferenciamento. Tá? Cheguei aqui na aba do georreferenciamento. Eu tenho uma seta para a declaração do ITR e tenho uma seta tracejada aqui para o ADA e o IBAMA. Tá? Para o ADA e IBAMA aqui em cima, tá vendo aqui? Então, por que é tracejada, pessoal? Porque isso é opcional. Tá? Quando é tracejada, vai ser opcional. Santiago, é opcional fazer o ADA? É opcional fazer o ADA, tá? É opcional fazer o ADA, tá? Por quê? Porque, olha só, o ADA é o Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA. Olha só, Cadastro Ambiental Rural, Ministério do Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente, órgãos estaduais aí do seu estado. Receita Federal, ITR, INCRA, CCIR, INCRA, Sistema de Gestão Fundiária, Georreferenciamento. E aqui você está envolvendo com o IBAMA. Tá? O que é o ADA? Ele é aquele ato declaratório ambiental que você hoje faz para quê? Para abater na declaração do ITR as áreas ambientais. Você não colocou aqui as áreas ambientais? Reserva legal, área de APP, não colocou aqui? Então, para você não paga por essas áreas, tá? Você não paga imposto por essas áreas, ok? Então, se você não vai pagar imposto por essas áreas, você vai colocar na declaração do ITR, não é isso? Quando você não paga imposto, você precisa fazer o ADA. Tá? Isso é um dos cadastros pouquíssimo conhecido aqui. Tá? Quando a gente começou a falar disso há 5 anos atrás, ninguém conhecia direito o ADA, inclusive o pessoal da área do meio ambiente aí. Tá? Ninguém conhecia o ADA e ele já era obrigatório aqui para a declaração de ITR. Tá bom?
Então é importantíssimo fazer o ADA. Santiago, mas o meu boto a área ambiental e APP, sempre botei aqui a reserva legal, o meu imposto veio menor e nunca fiz o ADA. Você está irregular. Você pode fazer o seu cliente passar por multa na Receita Federal porque fez isso. Você precisa fazer o ADA, meu amigo. E por que é opcional? Se você quiser pagar pelas áreas, né, você não coloca as áreas ambientais, sua terra tributada, que você não usou, né, você vai pagar. Então, é assim, quanto o ITR é um pouco diferente. Quanto mais você usa a terra, menos você paga. Então, se você não coloca as áreas, não informa que as áreas que ali são áreas, né, de vegetação nativa, área de APP, você vai pagar por elas. Tá? Então, pessoal, obviamente, né, ninguém quer pagar mais imposto. Então, você vai fazer o CAR, vai fazer o ADA, ok? Compreende? Então, é a forma mais lógica de fazer. Inclusive, deveria ser obrigado, né? Deveria ser obrigado. Talvez nem deveria existir o ADA, deveria existir o CAR. Mas essa é uma discussão aí que a gente tem aí, são ideias aí, né? Que a gente espera que mude futuramente, mas hoje ainda é assim. Declarei o ITR. Santiago, ITR, quem é que pode fazer o ITR? Qualquer pessoa pode fazer o ITR, declarar o ITR, sim, qualquer pessoa. A ideia é que faça todo ano, tá? A ideia não, é obrigatório fazer todo ano. O ITR é obrigatório fazer todo ano. Venceu agora, dia 29 de setembro. Santiago venceu e agora meu cliente não declarou. E aí? Ele vai pagar multa, mas ele vai precisar fazer. Ah, senão ele vai estar com pendência na Receita Federal. Pendência na Receita Federal. Quem quer ter pendência na Receita Federal? Se você falar para o seu cliente que você está com pendência na Receita Federal, meu amigo, ele vai tratar logo de resolver, tá? Então, se não declarou até dia 29, precisa declarar, já vai pagar a multa aí. Pelo menos R$ 25 ali, ele já vai pagar aqui de multa do ITR, tá? Fora a multa, a depender do próprio valor da declaração, tá? Então, os últimos 5 anos, precisa fazer. Santiago, eu estou com o imóvel rural lá. Ele só tem o último ano que ele fez. Precisa dos últimos 5? Sim, precisa dos últimos 5. Senão, não vai estar regular junto à Receita Federal. Então, beleza. Essa declaração tem que estar de acordo com o quê? Tem que estar de acordo com o Cadastro Ambiental Rural, com o georreferenciamento e com o CCIR. Você entende? Por isso que eles vieram antes, para estar concordante, coincidente e convergente, com o ADA, com o K, tá vendo? E daqui, pessoal, vocês vão ver ó, que 4 setas se ligam aqui, ó, a verbação na matrícula do imóvel, cartório de registro de imóveis. O que é isso? O número do CIB, ele tem que estar na matrícula, do NIF tem que estar na matrícula, né, que agora é CIB. O número do K, ele tem que estar averbado na matrícula, tá? O número do CCIR, ele tem que estar averbado na matrícula do imóvel, tá? O número do georreferenciamento de certificação tem que estar averbado na matrícula. O memorial descritivo aqui feito no georreferenciamento do imóvel, planta, precisa estar averbado na matrícula aqui, ó. E o que eu vou dizer para vocês? A matrícula pode existir lá. Vamos lá. Doutor João tem 300 hectares. Fez um georreferenciamento, não vai dar 300 exato, vai dar 301, 302. Então, isso aqui, ó, esse georreferenciamento precisa ser retificado na matrícula. Tudo isso averbado na matrícula para a matrícula estar redonda. Isso aqui é a finalização do combo rural. Tem gente que faz georreferenciamento aqui, ó, e não averba na matrícula. Não adianta de nada. Você tem uma planta memorial descritivo, a medição do imóvel e não tem ela na matrícula. O que está constando é o que está na matrícula. Tem muita situação assim. Desses 1 milhão de imóveis de georreferenciamento, a maioria deles não está na matrícula. E tem que explicar para o seu cliente. Não adianta nada você fazer um georreferenciamento e não estar na matrícula. Tá? Então, o CCIR precisa constar também. O Cadastro Ambiental Rural, o ITR.
Precisa estar tudo na matrícula do imóvel, ok? Então, só esse pessoal aqui, ó, que tem georreferenciamento e não está na matrícula, já é muito serviço aí que você pode fazer sem precisar do georreferenciamento, já que ele já foi feito. Então, você não vai nem precisar do georreferenciamento aqui, ó. Já vai trabalhar com CCIR, TR, CNI, declaração de TR, já pode fazer o georreferenciamento baseado no K, baseado no georreferenciamento. Então, você não vai precisar muitas vezes, nem ir para campo. Você já vai ter isso aqui, ó. E aí, muitos imóveis de sua região aí, de qualquer lugar do Brasil, tem georreferenciamento e não está averbado. Por quê? Porque algumas pessoas entendem do georreferenciamento, mas não entendem da averbação na matrícula. Muitas pessoas entendem da declaração de TR, mas não entendem da averbação na matrícula. Muitas pessoas entendem de K, mas não entendem da averbação da matrícula. Muitas pessoas entendem de CCIR e não entendem da averbação da matrícula. E você aqui está entendendo tudo. Você, quando entende fluxograma do combo rural, você entende como funciona tudo. E para fazer essa averbação na matrícula, o cartório vai exigir o quê? Vai exigir isso aqui, pessoal. ITR, Cadastro Ambiental Rural, CCIR, georreferenciamento do imóvel, ele vai exigir isso para vocês, tá? Então, nada mais é o combo rural que o cartório exige para o imóvel estar totalmente regular, tá? Então, tudo isso aqui, ó, averbado na matrícula. Então, Santiago, você está me dizendo que a área vai mudar? Vai. E a área vai precisar estar retificada em todos os cadastros, tá? Então, por isso que a setinha está voltando aqui, ó. Tá vendo algumas setinhas voltando? Tá vendo aqui? Então, essa área aqui que atualizou essa matrícula, mudou o número da matrícula, precisa ser corrigida lá no georreferenciamento quando foi feito. Então, já vai estar tudo ok. Talvez mudou de proprietário, já volta aqui, ó, já confere. A averbação, mudou o número da matrícula, mudou o tamanho do imóvel, volta para o K. Talvez você fez o K com outro documento. Então, faz o upload do novo documento lá no Cadastro Ambiental Rural. Tá? E outra seta voltando, CCIR, olha só, quando você começou aqui, a matrícula, por exemplo, ela é 300 hectares. Agora é 302,255. Então, você vai ter, ó, que atualizar esse CCIR. E aí, pessoal, vocês terminam o fluxograma do combo rural. Olha aí. Esse é o fluxograma do combo rural. Isso a gente traz aqui que você deve vir primeiro. Santiago, como eu disse, eu já tenho o K, não tem problema. Você vai fazer isso aqui, ó. Tudo que tem aqui. E depois vai atualizar o K também. Tá? Santiago, o imóvel tem georreferenciamento, não tem isso, precisa averbar. Você vai fazer tudo isso aqui e averbar na matrícula. Entrar em contato com o cartório, ó. Quero saber como é que é a verba a matrícula. Tá? Ele só tem ITR. Você vai fazer o CCIR, vai vincular, vai fazer o georreferenciamento, cadastro ambiental rural, matrícula. Tá? Ele tem uma posse, ele vai precisar de tudo isso aqui, que você vai montar o laudo, especialidade de uso capião, né? Vai, por exemplo, entrar com uma ação de uso capião para regularizar. Mas ele vai precisar de tudo isso aqui. Você entende? Então, esse é o fluxograma que vai fazer você chegar ao faturamento acima de R$ 15.000 por mês. Assim, entregando isso, pessoal, vocês vão poder cobrar o preço que vocês quiserem. Você fala, rapaz, é muita coisa, eu vou ter que fazer tudo isso. Vou, né? E você consegue, sim. Então, por isso que você vai chegar a faturar mais de R$ 15.000 por mês na regularização de imóveis rurais, entregando esse fluxograma. Beleza?